Olá, olá, olá. 16 horas em ponto aqui para o nosso encontro, a nossa hora do chá. Mais um encontro e que felicidade em tê-los aqui. Antes da gente começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Laura Alonso, sou conselheira no CRN3, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e estou muito feliz para mais uma hora do chá, né? Mais um encontro promovido pelo CRN3, né? Conhecimento, Humanidade e Atitude. E hoje nós teremos a presença de três profissionais incríveis que vão compartilhar seus conhecimentos conosco. Mas antes disso, eu queria dar alguns recados para vocês. Então, aqueles básicos. Vamos fechar os microfones. As perguntas podem ser enviadas pelo chat. Hoje, eu estou como mediadora e a doutora Débora Cavanes também. Então, podem ir encaminhando as dúvidas, que aí, ao final do encontro, a gente vai tomar um belo chá. Vamos discutir aí os questionamentos, as dúvidas de todo mundo, tá? Eu gostaria de passar a palavra para a doutora Nina, mas enquanto vocês vão entrando, vocês podem colocar o nome de vocês, de onde vocês são e qual que é a área de atuação. Eu já vi que tem bastante gente aqui fazendo isso, né? Evelyn, Tamires, bem-vindos. Então, podem ir se apresentando. E eu gostaria de passar a palavra, então, para a nossa presidente, a doutora Nina, que tem uma mensagem para vocês. Nina, é com você. Olá, boa tarde. É um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez. Essa semana que passou foi muito rica e estamos encerrando hoje de forma brilhante com a nossa atuação junto de vocês, com com a hora do chá. Obrigado para vocês, os palestrantes, a Ana, a Thelma, a Juliana, que vieram colaborar conosco, aos participantes, porque vocês sabem o quanto esse período é difícil, está sendo difícil para nós do conselho, os conselheiros que tomamos posse já numa pandemia, né? Eu quero que vocês tentem imaginar o quanto foi difícil para nós querer estar próximo dos profissionais e não termos toda a limitação para esse fato. Então, foi quando se propôs fazer esses eventos, né? E com isso nós tivemos uma grande surpresa da adesão, da participação, da troca de experiência, do crescimento, do quanto todos nós, tantos amores que temos pela nossa profissão. Os colegas que estão vindo nos ajudar a brilhantar cada dia uma palestra com as suas experiências, com as suas dificuldades nesse momento. Então, eu quero encerrar o dia de hoje, que está começando, encerrando para mim, que estou falando aqui para vocês, não é verdade? A minha alegria. Obrigada. E outros eventos nós estamos planejando, porque não queremos estar distante dos profissionais, de forma alguma. O CRN3 tem como lema estar próximo dos profissionais, tanto dos técnicos quanto dos nutricionistas. E essa foi a proposta inicial que a gente encontrou. Outra é a nossa rede, né, sociais, que nós estamos divulgando um monte de informação, trocando ideias, e, enfim. Vamos hoje, então, ter um bom chá, com muitas discussões, trocas de experiência e, principalmente, gente, conte com o CRN3. Se precisar de alguma coisa, escreva para nós, escreva para mim, escreva para uma colega, a gente procura. Nós temos todos nossos e-mails que estão disponíveis, mas se tiverem dificuldade, fiquem à vontade. Eu estou sempre aberta a receber qualquer um que me procura, que traga uma boa ideia. E, inclusive, vocês que estão participando, se tiver sugestões, a gente pede para vocês colocarem isso na avaliação. Tragam sugestões. Para nós vai ser valioso e, com certeza, nós vamos poder
fazer outros eventos. Gente, muito obrigada e bom evento a todos, que as discussões sejam riquíssimas. E, mais uma vez, aos palestrantes e aos participantes, muito obrigada. Porque a comissão de eventos, comunicação e formação, eu só agradeço a ele todo dia. Então, gente, obrigada, tá? Pelas ideias, pelas trocas. Eu não quero ir embora, quero ficar aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Pode ficar, pode ficar. Pega o seu chá, ó. Já peguei o meu. Eu vou pegar. Mais uma vez, então, em nome do CRN3, eu agradeço a todos os participantes, vão colocando aqui de onde vocês são. Relembrando, peço a gentileza que todo mundo deixe o microfone fechado, para que a gente tenha um bom andamento. E nós temos 3 palestrantes, 3 pessoas maravilhosas para compartilhar aqui, né, as experiências num formato de o que deu certo, o que não deu tão certo, né, o que a gente conseguiu aprender com isso, e se, né, quais são as possibilidades que nós temos. Então, eu vou apresentar rapidamente, né, as nossas 3 palestrantes, nossas 3 profissionais que vão compartilhar aí o conhecimento conosco. Nós temos a Ana Fanelli, que é nutricionista, tem especialização em saúde pública, ela atua com gestão e garantia da qualidade em produção, importação e comercialização de alimentos. Tem um currículo aqui, olha, incrível. Atuou, né, como responsável técnica na Casa Santa Luzia por bastante tempo, tem uma vasta experiência. Depois nós temos a Thelma Granado, que atua na gestão de produção de pratos prontos e congelados, e a Juliana Lofrezi, que é especialista em gestão de negócios pela Unicamp, cursa pós-graduação de comportamento alimentar no IPGS, e tem uma vasta experiência também na indústria de alimentos, com gerenciamento de processos e evolução nutricional de alguns portfólios aí, tá? Então, eu vou passar a palavra agora para Ana Fanelli. Ana, de antemão, já te agradeço pela disponibilidade em compartilhar suas experiências conosco. E, pessoal, lembrando, deixar o microfone fechado e as dúvidas vocês podem ir mandando pelo nosso chat, tá bom? Ana, com você. Bom, boa tarde, gente. Eu também gostaria muito de agradecer o convite. É uma honra estar também nesse espaço, agradecer essa oportunidade de compartilhar o que eu trago de vivência, as reflexões que eu tenho. E é de muita riqueza. Eu tenho 37 anos de formada e tenho paixão por essa área de alimentação e nutrição. E acho que isso, para esse momento, está sendo assim um grande pilar de sustentação do meu trabalho. Então, vamos lá, né? O convite é que a gente compartilhe, né, nesse momento do nosso chá, né, comportamento, humanidade e atitudes. Primeiro, achei o máximo essa proposta, porque acho que tira a gente desse lugar comum, velho conhecido, de professor e aluno, e nos coloca todos numa relação bem horizontal. Isso eu achei muito rico. A minha ideia é compartilhar muita experiência, né, da realidade que eu vivencio. É um supermercado de luxo aqui na cidade de São Paulo, mas que também tem a característica de ter a produção própria toda é feita no mesmo local. Então, eles têm diferentes cozinhas que faz pratos prontos, pratos para rotisseria, padaria, confeitaria, área que mexe com frutas secas, toda a parte de proteína de origem animal, carnes, aves, peixes, toda a parte de queijos, embutidos e os vegetais minimamente processados. É uma empresa muito robusta, tem 560 funcionários, e em produção ela tem cerca de 130 funcionários, então é um grupo
realmente, e tem uma frequência de clientes também muito forte no seu dia a dia. Então, que bom que o que eu gostaria de compartilhar? Primeiro que foi um momento muito desafiante, né, quando chegou a informação sobre o coronavírus. Então, a primeira coisa foi poder realizar, assim, esse esclarecimento sobre o que era o coronavírus. E para isso, assim, contar realmente com um suporte de fontes seguras para isto, né? Porque ao mesmo tempo a gente tem essa maravilha que são as redes sociais e toda essa tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente viveu uma enxurrada muito forte de fake news. E nós, como profissionais, para a diretoria, para os gestores, para os líderes, para o cliente, para o consumidor, a gente tem que favorecer realmente poder identificar quais são essas fontes seguras para, momento a momento, poder confirmando isso. Então, eu achei assim, encontrei muito reforço e muita clareza, então, nos sites, desde a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, os sites da Anvisa, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, da Coordenação da Vigilância Sanitária aqui do Estado de São Paulo e da própria Coordenadoria de Vigilância Sanitária do município de São Paulo. Então, existir essa rede nesse momento foi fundamental para a gente poder levar essa clareza, principalmente você pensando numa diretoria que tem que tomar medidas de contenção, os gestores, os seus funcionários e os clientes com todas as demandas, seja no tete-a-tete da loja, seja através do saque. Então, isso foi o primeiro ponto, reunir essas informações e atualizações constantes, né? E depois, assim, passado aquele impacto do que estava acontecendo e as coisas se aceleraram muito, era favorecer quais seriam essas medidas de contenção, com esse olhar de produção de alimentos, comercialização de alimentos, fornecedores. É uma empresa que recebe 200 fornecedores por dia, então significa que a gente estava tendo um risco lá com 200 pessoas que vinham de tudo quanto é canto do Brasil, e também junto aos funcionários, né, que aí o que acontece? A gente começa a viver um estresse emocional, porque é algo assustador que a gente não conhecia, né, a gente tinha um histórico que a mídia ia nos trazendo, assim, de muitas mortes, a questão da ocupação dos leitos por causa da questão respiratória, então trazia um ambiente de muita insegurança e estresse emocional. Então, o outro foco foi, além de ter as fontes seguras, realizar as orientações primeiro onde? Dentro de casa, né? Então, a gente fez várias medidas de pequenas reuniões, logo no início, a gente fazia pequenas reuniões dentro das áreas de produção, fizemos reuniões também junto aos funcionários da área administrativa, de todas das diversas áreas, o pessoal que atua no recebimento, e começamos a colocar os cartazes informativos para os clientes, isso bem no início. Nesse sentido, lá tem uma equipe de qualidade, a gente contou também com uma consultora nutricionista externa nessa parte toda do treinamento, de trazer a informação de uma forma bem acessível a todos que estavam envolvidos. Então, isso foi muito importante. E aí, estudar as medidas de contenção, porque como é um local com muitas pessoas, tanto internamente quanto externamente, a gente teve que ir adequando, aí entrou muito também a presença das informações dos órgãos de categoria, então o portal da Associação Paulista de Supermercado e outros que vinham nos trazendo informações, e aí a gente tentou inicialmente criar equipes de trabalho. A nossa intenção era diminuir o horário de atendimento da loja, e a nossa intenção era realmente metade fica em casa, metade vem trabalhar. Essa foi nossa proposta inicial, porque aí você, principalmente dentro das áreas de produção, você conseguiria ter
realmente um distanciamento social, que é o grande desafio dentro das cozinhas. Essa foi a nossa proposta inicial, comunicamos aos clientes a redução do horário, começamos a pintar as faixas de distanciamento em filas, diminuímos, né, a entrada das pessoas na loja, então pensa, essa parte da comunicação com clareza com o cliente foi muito importante, porque é muito difícil, né, gente, você se dirigir para um lugar e você ter que ficar numa fila a 1 metro de uma pessoa, sabendo que você não ia poder entrar de imediato. Então, isso contando que a primeira reação das pessoas foram ir enlouquecidamente para comprar coisas. Então, nós vivenciamos um volume de pessoas de época de Natal em pleno março. Então, isso foi muito desestruturante. A equipe não estava preparada, nem em produção, nem no abastecimento, nem os fornecedores. Então, isso criou uma certa histeria no início, que foi bem desafiante. Iniciamos com essa tentativa de contenção, não conseguimos sustentar, porque aí as pessoas que ficaram começaram a adoecer e as pessoas que estavam precisaram voltar. E aí o que a gente fez foi realmente buscar o distanciamento, e aí começou todo um desafio em sentido também das EPIs, dos equipamentos de proteção individual, uso de máscara, que máscara, onde utilizar, então tudo isso foi acompanhado muito, sempre atualizando com essas fontes seguras de informação, porque muitas informações eram trazidas no calor de cada dia, então isso foi um grande desafio também. Junto à equipe de produção e à equipe técnica, principalmente fazer, primeiro, né, é aquelas coisas, é uma situação de desafio, mas eu, ao mesmo tempo, por trabalhar tanto tempo nessa área, eu senti que pela primeira vez se pôs o holofote nas boas práticas de produção, principalmente higiene pessoal, hábitos pessoais, higienização. Então, isso era uma coisa que não era a Nutri falando, nem a responsável técnica, nem a consultora de qualidade, era a mídia como um todo falando várias vezes ao dia. Então, isso teve um lado, assim, que abriu um leque muito forte nesse sentido. Junto às áreas de produção e loja e os diversos espaços da empresa, foi fazer uma intensa reciclagem nesse sentido dos hábitos pessoais para os funcionários, lavagem de mão, a questão do uso de máscara, a questão do distanciamento, redução de conversa, a gente sabe que aí nós estamos mexendo na área do comportamento, que é um grande desafio, e rever detalhadamente os procedimentos de limpeza. Então, assim, quais eram o que estava acontecendo, o que a gente tinha que intensificar, identificar quais eram esses pontos realmente que tinham uma maior risco de contaminação, maior circulação de pessoas, mais vezes que as pessoas tocavam em maçanetas, em portas, em pias, e identificar tudo isso, identificar os produtos que estavam sendo utilizados, e se a gente acrescentar novos produtos ou não. E aí você começa também a ter uma enxurrada em cima do profissional do produto ou da solução miraculosa. Então, você recebe uma série de propostas, e aí entra muito esse discernimento, a gente realmente se embasar, para adoção de um produto de saneante novo, nós fizemos, sim, todo um trabalho comparativo, fizemos suave antes com o produto que a gente tinha, com o produto, com a superfície contaminada, com a utilização do produto que a gente tinha, o desinfetante que a gente tinha e o saneante que estava sendo proposto. E a pressão da diretoria de achar o produto mais eficaz possível. Mas buscar ter essas ferramentas que nos embasem como profissional foi muito importante. Nesse momento, a interlocução com outros profissionais, não só da nossa área, é muito importante. Então, eu precisei buscar muito auxílio de microbiologistas que têm essa expertise que eu não tenho, engenheiros de alimento para repensar processo, outros colegas da categoria que nos auxiliassem a buscar alternativas, uma interlocução muito forte com recursos humanos, né, porque teve que implantar todas essas rotinas das pessoas
ser feita uma triagem dos seus sintomas, qualquer sintoma grupal, afastamento, se tinha algum caso na família, até chegar à medição diária da temperatura corporal. Isso numa realidade, né, que eu vou falar um pouco mais para frente, no que pena que, na realidade dos nossos colaboradores, na realidade social principalmente, né. Então, obrigou também, então, esse conhecimento muito rápido de quais seriam essas alternativas, os produtos de limpeza, os EPIs, né, as máscaras que tinham disponíveis no mercado, o que a gente adotaria, o que a gente não adotaria. A gente teve a felicidade, em função de mudança de escalas de higienização, de ter um reforço na equipe de higienização, lá a equipe de higienização é própria, mas ao mesmo tempo desafio de preparar todo esse pessoal num curto espaço de tempo. Então, tinha esse desafio dessa atualização constante. Em relação à saúde ocupacional, obrigou muito a essa integração com os recursos humanos, com o RH da empresa, e também, principalmente, como a gente não podia fazer reuniões sempre, poder identificar quem eram os líderes ou os encarregados que poderiam ajudar a disseminar essas informações. Bom, na medida que no local que tinha empresa, a empresa não tinha refeitório próprio, ela fornecia ticket, mas foi obrigado a estruturar um refeitório na medida que todo o entorno fechou, não tinha possibilidade de comer fora. E aí ajudar a desenhar o layout, e aí entra no aspecto do comportamento das pessoas, como usar esse espaço de forma segura. E aí a gente percebeu que a gente coloca cartaz, a gente fala, pôs o ponto do álcool com o papel, porém você tem que estar acompanhando nesse sentido para uma informação contínua. É como se a gente tivesse que ter um banho diário para mudar essa cultura que a gente vinha, né? Depois eu vivenciei uma questão pessoal, tenho mais de 60 anos, a empresa me jogou para o trabalho remoto. E aí entrou toda essa habilidade de aprender a orientar quem estava lá, a identificar as prioridades, identificar o dia a dia, o que a gente ia ajustando nesse sentido, né? Então, acho que em termos, além disso, a gente tem um cuidado muito forte na gestão de documentação, porque sofremos fiscalização nesse período por parte da Vigilância Sanitária de São Paulo, de quais medidas a gente estava tomando. Então, toda essa responsabilidade também de poder registrar esses procedimentos operacionais. Então, assim, e também muita demanda do saque, principalmente em função dos clientes, o estranhamento das novas medidas, migrar muito para o universo da compra virtual, e toda a correria para se ajustar a uma demanda que não estava sendo previstas, além você tem que lidar com exigências que não têm fundamentação, mas você tem que buscar construir uma resposta para que o cliente compreenda também que nós estávamos tão assustados quanto eles, e nós estávamos também aprendendo no dia a dia como eles. Então, nesse sentido... Ela, só para te posicionar, nós temos 5 minutos. Que eu vou acelerar. Pena que, o que eu sinto que não deu certo e está faltando. Primeiro, nós estamos lidando com mudança de cultura e comportamento das pessoas. Então, eu sinto que é um processo lento e contínuo. A gente, né, parece que todo mundo já se familiarizou que a gente está com o coronavírus, e eu sinto que é um momento de resgatar nas pessoas a importância dessas medidas de hábitos pessoais, de higiene e de higienização. Então, essa é uma coisa que eu sinto que tem que ser aprimorada. As nossas estratégias como profissional, então, a gente, como tem uma equipe lá nessa área de qualidade, as áreas estão sendo vistas, mas mais que verificado a não conformidade, é a nossa estratégia do que nós vamos poder favorecer para que a gente saia desse patamar. Porque uma coisa que eu trabalho muito com a equipe, que ninguém sai de casa para vir fazer errado na empresa. A pessoa faz o melhor que ela pode.
Então, nosso papel é muito provocar essa mudança de comportamento e as estratégias que a gente vai adotar nesse sentido. Então, essas estratégias de capacitação, eu sinto que a gente tem um grande desafio de aprimorar. Eu acho que a orientação, dado que a gente não pode reunir muito as pessoas, são pequenas orientações diárias para os líderes, para as pessoas que são chave nas empresas, reforçar, né, a gente manter realmente essa atenção com as fontes seguras de informação, na medida que estão sendo, a gente está passando para outros estágios, fomos para a fase amarela, mas quando tem muitos casos, vamos voltar para vermelha, então essa atenção o profissional tem que ter muito forte. E a questão, né, o que pena que é a realidade do nosso colaborador. Então, era muito difícil você estar falando de distanciamento social se a pessoa pegava uma condução aqui em São Paulo completamente lotada, ou se a pessoa mora em 2 cômodos totalmente apinhado. Então, como a gente conseguir trazer essa consciência dentro de um universo que é profissional, é o trabalho dele, e ao mesmo tempo poder dar conta da realidade que ele vive. E também nós tivemos que lidar com a questão do luto, né? Perdemos algumas pessoas, então, assim, foi um momento de muita fragilidade. Então, essa questão do acolhimento faz parte também, porque você não pode forçar uma equipe que está com uma tristeza muito grande, né? Que a pessoa que eram às vezes funcionários de 20, 25 anos de casa. Como se lida com isso? Então, é algo que também a gente teve que acolher e aprender a lidar, integrar, porque faz parte do nosso universo. Possibilidades futuras, vou resumir bem rápido aqui. Eu acho que isso nos coloca assim, nós temos que nos aprimorar constantemente, né, como profissionais. Então, poder identificar quais são as fontes seguras de informação que a gente vai poder se embasar, poder criar uma rede de profissionais, tanto da nossa área como de outras áreas que são importantes para favorecer esse conhecimento, né? Então, acho que assim, quanto mais a gente tiver espaços como esses, webinários da categoria, lives da categoria, isso favorece a gente ir aprofundando e podendo dar conta daqueles desafios que são nos colocados dia a dia, porque uma coisa é você ler uma portaria, uma nota técnica, outra coisa é você conseguir colocar isso naquela realidade que está na sua frente, que não vai encaixar formatadinha da forma como vem o procedimento. É nós que temos que traduzir e favorecer essa estratégia. Favorecer e apoiar muito a disseminação de materiais de apoio. Então, quanto mais lúdico, usando essas ferramentas, usando a rapidez, né, de uma informação de um celular, de um Instagram, seja do que for, que possa nos apoiar nessa mudança. Então, links de cartilhas que a gente possa, entre nós, compartilhar e recomendações, eu acho que é bem-vindo. Favorecer a interlocução com os órgãos regulatórios, porque a gente tem algumas medidas que são impossíveis de serem implantadas. Então, como a gente abre alternativas, às vezes até de redução de dano, redução de risco, diante da realidade que a gente tem, mas de forma segura, responsável e sempre respaldada, né, com o que nos leva a isso, né? Criar fóruns dessas questões mais emergentes, que cada dia está sendo colocado, e favorecer, acho que, questões muito relevantes para a gente que lida com a adoção de procedimentos que não somos nós que realizamos, a gente tem que envolver e catalisar uma equipe que vai realizar. Então, nesse sentido, a gente se aprofundar mais no comportamento da pessoa, nesse reconhecimento do que são os componentes de uma inteligência emocional, no reconhecimento da complexidade do ser humano, como você muda um comportamento, principalmente numa situação de estresse, numa situação de medo, numa situação, às vezes, de tristeza e luto. Então, isso é algo que a gente tem que aprender a se munir, a ter essas ferramentas, ou pelo menos ter essa empatia para poder lidar com isso, né?
e também a gente poder aprofundar essas estruturas de áreas de produção que a gente tem, como você modifica numa situação que, por exemplo, hoje perde o distanciamento social e a gente sabe que muitas vezes áreas de produção são milimetricamente construídas para aproveitar todo o espaço possível, então como você modifica isso, né? E também, assim, olhar muito a nossa condição de trabalho e a nossa responsabilidade, como eu lido com situações que não correspondem a nada dos procedimentos que estão sendo orientados. Como eu traço uma estratégia junto à diretoria, que apoio eu vou ter na medida de ter um termo de ajuste de conduta necessário, com prazos bem claros, para que também a nossa presença não seja omissa, no sentido de assinar embaixo, às vezes, situações que são insustentáveis. Então, que a gente leve com muita clareza qual é o procedimento, o que é permitido, qual é a estratégia, qual é o prazo que isso tem que ser implantado. Então, acho que isso é um papel muito forte, porque, na verdade, nós somos profissionais de saúde na medida que a gente está zelando por algo que está sendo, muitas vezes, produzido fora da vista do cliente, e a gente está lá participando para que realmente ele não leve nenhuma doença de origem alimentar ou nenhum dano de contaminação física ou química. Acho que é isso, gente. Eu teria milhares de coisas para falar, mas o tempo muitas vezes nos obriga a abrir espaço para as outras colegas também, mas gostaria mais uma vez de agradecer a possibilidade de compartilhar todas essas minhas indagações e inquietações. Muito bom, Ana. Anotei aqui várias palavras, várias coisas que você falou. Te agradeço mais uma vez. Eu acho que você trouxe pontos extremamente importantes. Eu gosto muito da tua fala, quando você fala assim, o procedimento está ali, a lei está ali, mas é isso, né? O que está no papel e como é que isso se transforma em realidade, né? Então, eu vou só colocar para o pessoal algumas coisas que eu anotei, né? Então, provocar mudanças de comportamento, clareza, das informações, principalmente nesse momento onde tudo vem, né? Uma avalanche de informação. E é normal e é comum que a gente fique perdido, né? Porque é muita coisa. Isso gera uma ansiedade. Acho que depois até a gente pode conversar também um pouco e trazer um pouco essa questão do luto, que ela é muito importante quando nós falamos em relação à equipe, ao próprio distanciamento, ao trabalho em rede. Então, mais uma vez, eu te agradeço, acho que foi muito, muito gostoso, muito obrigada. Pessoal, podem ir mandando as dúvidas, questões, compartilhamentos nos chats. Ana, muitíssimo obrigada, agradeço muito em nome do CRN. E agora eu vou chamar a Thelma, que também vai compartilhar aqui com a gente também os momentos, as experiências e às vezes crises, né, também que a gente se encontra aí. Obrigada. Thelma, é com você. Bom, boa tarde. Meu nome é Thelma Granado. Eu sou formada pela São Camilo há 36 anos. Os primeiros 2 anos depois que eu me formei, eu continuei na São Camilo, dando aula, desenvolvendo um pouco de pesquisa, mas 2 anos depois eu fui partir para o negócio próprio, que trabalhou sempre com pratos prontos congelados, sopas congeladas, com uma ênfase muito grande para pratos de baixo valor calórico, então que tinha os programas de reeducação alimentar. Junto com essa parte que atendia a parte de varejo, nós tínhamos também a parte de pratos hospitalares, então foi muito começo, há 34 anos atrás praticamente não tinha, então nessa parte nós fomos bastante pioneiros, e de 7 anos para cá, eu criei um segmento exclusivamente hospitalar. Então, a minha empresa, ela atende só o segmento hospitalar. Então, nós produzimos pratos, sopas, papas de frutas, mingaus, lanches, tanto para pacientes como para conforto médico, para colaboradores e para acompanhantes.
Então, a minha empresa, que foi criada há 34 anos atrás, ela começou basicamente dentro de um plano econômico que foi muito cruel, que foi o Plano Cruzado, que era aquele plano que muitas de vocês ainda não tinham nascido, que foi de falta de carne, de preços tabelados, de ter que ficar na fila de madrugada para conseguir. Depois veio o Plano Bresser, veio o Plano Collor, veio o Real. Teve uma crise muito séria no nosso segmento, que foi uma crise do apagão, que foi entre 2001 e 2002, na época era o Fernando Henrique Cardoso. Então, como o país estava muito desabastecido em termos de energia elétrica, pregou-se que tudo que era freezer e micro-ondas deveria ser desligado. Com isso, foi um impacto muito grande no segmento de congelados. Muitas empresas quebraram, então foi muito difícil para a gente se manter e se reestruturar. Então, a gente passou assim por muitas crises econômicas, mas nenhuma com a dimensão dessa que a gente está vivendo agora, dessa pandemia. Porque nas outras a gente tinha basicamente a questão econômica, que você tinha que dar um jeito, de uma forma, de outra, mas agora implica necessariamente na questão saúde. Na saúde do nosso funcionário, na nossa saúde, na saúde dos nossos fornecedores, do nosso cliente e na saúde da nossa empresa. A minha empresa é uma pequena empresa, eu tenho uma equipe bastante reduzida, que ela vem sendo reduzida, acho que semestre a semestre, pela própria questão econômica que a gente vem seguindo. A gente optou por ter uma equipe reduzida e muito bem treinada, para ter um controle maior. Então, a nossa grande preocupação com a chegada da pandemia foi, por mais contraditório que possa parecer, a nossa opção foi estar junto, né? Não presencialmente, mas a gente tinha que estar junto dos nossos funcionários, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, para a gente garantir que a gente iria manter a nossa empresa. Bom, em relação aos funcionários, eu lembro, a primeira reunião que a gente teve foi assim, no comecinho de tudo. Então não dava nem tempo da gente se estruturar. Então foi uma reunião assim, muito de coração aberto, e falar assim, gente, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos quanto tempo vai demorar, não sabemos como nós vamos ter que agir. A única coisa que nós sabemos é que nós não vamos poder parar. Nós temos clientes que dependem exclusivamente dos nossos produtos. Então, porque a gente atende todos os tipos de dieta, nas suas formulações de consistência, de nutrientes, então eles precisavam disso. Então, a gente não tinha como parar. Então, foi uma reunião, assim, acho que muito emotiva, né? Então, que a gente abriu e falou assim, nós vamos descobrir juntos tudo aquilo que a gente precisa fazer para a gente estar seguro, para o nosso cliente estar seguro e para a família de vocês também estar. Então, nessa reunião foi jogado muito aberto que o funcionário que não quisesse trabalhar, que ele poderia ficar em casa. Nós não tivemos nenhum que não quisesse continuar. Então, fizemos ajustes de funcionários que são um pouco mais velhos, então a gente agilizou principalmente, aí tiveram os primeiros dias, ficaram em casa, depois nós tínhamos que resolver a questão de transporte. Então, como alguns dos nossos funcionários já vêm de transporte próprio, então eles se deram carona, a gente ainda tem funcionário que depende de transporte por aplicativo, outros são próximos, não precisavam pegar a condução, então a gente conseguiu ajeitar. Então foi uma coisa assim, até falar depois da Ana é um pouco de covardia, porque a Ana já expôs tudo, né, assim, de uma forma extremamente didática, profissional. Então o que eu vou contar para vocês é mais quase que um desabafo, né, assim, contar mais ou menos como que foi. E a gente conseguiu, e a gente vê que o que a gente teve que fazer e que o serviço de nutrição está fazendo é reforçar aquilo que a gente já faz. Então, a questão de higienização,
a questão de controle de EPI, nós só temos que aumentar os cuidados, a supervisão, a qualidade, né? Mas são coisas que nós fazemos. Em termos de funcionários, então foi isso, a gente foi fazendo reuniões muito frequentes, e uma coisa que ajudou muito, nominalmente, assim, todos os dias, até hoje, né? Então, todos os dias eu cumprimento um por um e pergunto como está. Então, é um controle que tem. Então, eu sei aquele funcionário que às vezes nem gosta muito de falar, tem o outro que eu consegui ver mais sorrisos, né? Coisas que às vezes a gente vai se distanciando. Então, hoje tem praticamente uma chamada, né? Uma chamada como escola. Então, eu passo em todos os setores, eu converso com todos, para sentir como estão, sentir sentir um pouco as dúvidas e como que está indo, a região, onde moram, como que está, para a gente poder ir acompanhando. Nos primeiros dias, a gente pensou até de dispensar uma parte da equipe, né, e ajustando a nossa produção conforme precisava. Mas a minha sócia, que cuida da parte de qualidade, ela ainda falou assim, Thelma, aqui eles estão mais seguros do que em casa. Porque no começo ainda não se tinha a dimensão da gravidade. Então ainda se tinha muito contato entre vizinhos, entre as regiões, né? Então muita coisa. Então eles aqui dentro a gente consegue controlar mais. Então era uma forma que a gente tinha também para resolver. A gente sempre sempre forneceu o café da manhã, o almoço e um lanche à tarde, continuamos, que isso também garantia que eles estariam bem alimentados e tudo mais. Em relação aos nossos clientes, os nossos clientes a gente lida diariamente com muitos hospitais, com muitos nutricionistas, e que foi cruel o que estava acontecendo em cada um dos serviços. Eles estavam muito perdidos. Então a gente trabalha com hospitais de autogestão, de rede, outros que são de concessionária, mas tinham alguns que estavam, de um dia para o outro, eles viravam exclusivamente para tratamento de Covid. Então, foi um baque grande, porque o nosso produto, ele precisa de câmara frigorífica, precisa de freezer, precisa de frio. Então, ele não pode ser armazenado numa quantidade sem fim. Tem que ter um espaço certo, tem que ter um controle. Então, aqueles nossos clientes que muitas vezes faziam programação mensal, passaram a fazer programação diária, né? Então, eu tinha uma programação, principalmente pratos de maiores quantidades, para acompanhantes, para colaboradores, então a gente já faz uma programação mensal. De um dia para o outro, acabou, porque de um dia para o outro acabaram todos os acompanhantes dos hospitais. Então, a gente só tinha para atender as refeições de pacientes, né? E grande parte desses pacientes estavam num estágio tão grave que estavam com sonda. Então, teve uma queda muito grande para o nosso segmento. Por outro lado, o número de médicos que estavam trabalhando e que precisavam de refeição aumentou. Então, uma coisa acabou compensando a outra. Mas foi assim, uma reviravolta. Então, eu falo que a nossa programação, que antes era mensal, passou a ser semanal, passou a ser diária, e teve dias que foi hora a hora. Então, eu tive clientes que faziam um pedido de manhã, à tarde tinham que alterar, e a gente tinha que ser parceiro, né? A gente tinha que atender porque a gente sabia que não era por uma decisão, não era simplesmente, eu vou mudar porque eu quero. Não, é porque não tinha. Como de repente o hospital que não tinha, que era só Covid, que tinha poucos, começou já a internar pacientes para outros tratamentos, de um dia para o outro, vamos correr, vamos atender. Então a gente teve que se estruturar muito. Mas a gente sempre procura estar muito junto dos nossos clientes, entender as necessidades e socorrer naquilo que a gente pode. Que é isso que eu acho que é a nossa grande fidelidade, né? A nossa diferenciação também. Depois a gente tinha uma preocupação grande também com os nossos fornecedores.
porque nós temos um número muito reduzido de fornecedores, muito diferente da Casa Santa Luzia, que recebe 200 fornecedores por dia, né? Então, no nosso caso, são poucos, mas são aqueles que a gente trabalha com marcas já acordadas, a gente não fica mudando, então é tudo muito padronizado. Então, a gente tinha preocupação com os nossos fornecedores, que eles se mantivessem também. Então, a gente praticamente não teve mudança de fornecedor, um ou outro que não conseguiu manter, ou que alguns produtos não pararam de fazer, então a gente precisou buscar outros, mas a gente procurou manter, porque a gente precisa disso, a gente precisa garantir que, voltando ao normal, vai estar todo mundo aí junto. E tinha o lado da empresa. A empresa também precisava se manter com esses altos e baixos. Então, nós somos uma empresa pequena, mas que tem muito pé no chão. Então, a gente continuou fazendo aquilo que a gente já vinha fazendo. Então, com tudo muito controlado, o que dava para cortar, a gente cortava, vários gastos aumentaram, né, do ponto de vista de higienização, de EPI, matéria-prima, muita coisa, a gente vê que, infelizmente, tem alguns fornecedores que não têm escrúpulo, né, ou alguns produtores que não têm escrúpulo, e que aproveitam esse momento, principalmente na parte de não perecíveis, de ter aumentos muito grandes, e que a gente teve que absorver, né, então a gente teve que fazer, e a gente foi. Então, é basicamente isso, né, nós tínhamos que continuar com aquele cenário tão obscuro, mas a gente está indo dia a dia nessa parte. O que a gente vê, que a gente, alguns clientes nossos, que nos deixaram algum tempo para ir para um outro segmento, que seria a parte de consumo de alimentos por bag, e que eles fracionavam no próprio serviço, eles acabaram voltando para o nosso produto que já é porcionado. Então, por uma questão de segurança e de garantia e tudo mais, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é um baque, a gente cresce muito, nossos funcionários cresceram muito, em todos os sentidos, nos sentidos técnicos, nos sentidos humanitários, a gente conseguiu que nenhum dos nossos funcionários, né, nossos colaboradores, nenhum adoeceu. Então, isso foi uma conquista muito grande. Então, isso a gente agradece dia a dia a todos, né? A gente ter conseguido manter, a gente ter conseguido envolver a todos de uma forma muito próxima, né? Muito simples, muito cara a cara, muito junto, para a gente ver que foi uma pandemia relativamente democrática. Então, que ela abrangeu a todos. Todos ficaram muito assustados, né? E que a gente tem que ter, eu acho que a gente, acima de tudo, mostra que a gente tem que ter maturidade pessoal, maturidade profissional, para poder ir caminhando dia a dia. Claro, tem dias que a gente está, assim, muito pessimista, tem dias que a gente está otimista, e tem dias que a gente está moderadamente otimista. Mas eu acredito que vai ser um crescimento, e que eu acho que esses hábitos, que eu acho que num serviço de nutrição foram reforçados, e que de uma forma geral, em todos os ambientes, foi implementado, eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser continuada, né? Então, a gente vê, é muito gratificante você ver crianças, você vê pessoas que não são da área de saúde, que não são de área técnica, mas que estão extremamente preocupados. Então, eu acho que isso é um aprendizado sem igual. E que a gente tem que ter... como que eu vou dizer? Eu acho que a gente tem que ter humildade também, de saber o quanto a gente tem para aprender, né? Então, quando a gente pensa que com tanto tempo de formada, eu não pensei que ia ter que dar uma reviravolta dessas, de ter que recomeçar, né? Recomeçar, assim, no sentido de reestruturar, né? Então, com passo a passo, né? Então, eu acho que isso que
que a gente leva de bom de tudo isso, né? Eu acho que a união, então, essa questão do CRN foi uma surpresa para mim, né? Então, esse convite, eu fiquei muito lisonjeada, principalmente porque a gente está numa empresa pequena, né? Pequena, mas que tem contatos com muitos locais e que a gente trabalha de uma forma, assim, muito honesta, no sentido de estar aí, né? Para a gente desenvolver, para a gente estar junto, o que precisar, então, eu acho que é basicamente isso. Muito obrigada, Thelma. Dá para ver na sua cara, no seu olhar, a emoção. Eu fiquei emocionada com a tua fala, vou ser muito sincera. A hora que você fala dos colaboradores, dá para sentir o carinho, né? Então, eu te agradeço, assim, muito em nome do conselho. Foi, acho que, uma fala muito importante, né? Vou colocar aqui também as minhas anotações. Então, saúde e economia, né? Pontos que não dá para a gente deixar de falar. O estar junto, de coração aberto, jogo aberto, reforçar quando você falou do sorriso dos colaboradores, essa aproximação, a importância disso também, né? Maturidade, humildade também é um momento onde a gente precisa se colocar nessa posição de aprender, né? Acho que todos nós estamos nesse momento aprendendo, de fato, alguma coisa. Então, eu super te agradeço, foi muito rica a tua fala. Queria complementar só uma coisa. Por favor, por favor. Que foi um novo passo para a gente também, que a gente estava com uma auditoria marcada para março. Né? Então, uma auditoria, que a gente tem auditoria dessa empresa uma vez por ano, e essa auditoria estava marcada para março, aí como nós fechamos a nossa empresa não atende varejo, então eu não tenho contato com outras pessoas, né? Então a gente intensificou muito a questão do recebimento, da expedição e tudo mais, mas a gente tinha essa auditoria. Só que como não estava vindo ninguém aqui, nós fizemos uma auditoria remota. Então, foi muito interessante. A gente, como já é uma auditora também conhecida, ela conhece muito bem nossa empresa, já auditou, acho que nesses 7 anos que a gente está nesse espaço, é ela sempre que vem auditar, então ela já conhecia bem, então nós enviamos todos os documentos, todas as nossas planilhas de controle, então tudo que foi de papelada que ela solicitou, a gente mandou, e no dia foi através acho que foi do WhatsApp, porque foi a minha sócia que acompanhou, então que ela foi fazendo a auditoria local, né? Então foi bem interessante. Então eu acho que também é uma coisa muito boa, né? Que a gente conseguiu não adiar aquilo que a gente precisava cumprir, mas também a gente, como nós estamos fechados para entrada de outras pessoas, então isso a gente conseguiu manter também. Então, eu acho que é uma coisa interessante, que também a gente tem que estar aberto para isso, né? Então, eu acho que foi uma experiência gratificante. Olha só que diferente, muito legal, muito bom. Depois eu queria saber mais também sobre isso. Tá bom. Obrigada, Thelma, mais uma vez pela participação, eu te agradeço super. Eu agradeço e agradeço. Obrigada. Pessoal, vão mandando, né, as dúvidas, questionamentos, comentários pelo nosso chat. Fiquem super à vontade, tá? Eu vou chamar a Juliana Luprezi, que vai contar também para a gente sobre as experiências dela, sobre os pontos positivos, o que ela aprendeu, e vai engrandecer o nosso evento. Só lembrando, pessoal, mantenham os microfones fechados, para que a gente tenha um bom andamento aí do nosso evento, tá bom? Ju, tá por aí? Estou aqui sim, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a toda a comissão de eventos por esse convite. Me senti extremamente honrada quando vocês me ligaram e realmente não tinha como negar
esse convite. Mandar um grande abraço para a Nina, conheço a Nina há mais ou menos 20 anos, então é uma grande oportunidade também para eu participar de uma call, infelizmente por call, né? Gostaria muito que a gente estivesse presencialmente, mas muito obrigada mesmo pelo convite. Eu sou formada há 20 anos pela Apucamp, tenho experiência somente na indústria de alimentos, esse era um sonho meu desde o segundo ano de faculdade. Então, corri atrás, eu estava lendo aqui o chat, vi que tem pessoas que já trabalharam, pessoas que querem trabalhar na indústria. Então, acho que é uma boa oportunidade de eu falar um pouquinho de como a gente tem atuado e como as nutricionistas de dentro da indústria ganharam ainda mais força durante esse cenário de Covid, né? Afinal, alimentação e imunidade, a gente sabe que todo mundo hoje tem se questionado. Acho que toda vez que a gente abre o Instagram, a gente vê algo nesse sentido. Gostei muito da fala da Ana e da Thelma e anotei algumas palavras aqui que vão permear também a minha fala, que é da gente, eu vou olhar aqui porque eu anotei, tá? Para eu não falar nenhuma besteira. Então, tem a parte do descobrir juntos. Gente, esse cenário ninguém sabe nada, não existe uma regra pré-definida, é algo que a gente descobre todo dia, testando, vendo se der certo a gente amplia e se der errado a gente retrocede. Tem uma outra palavra que é da informação segura, né? Independente do tamanho, do lugar que a gente trabalha, a gente teve esse cuidado muito grande, porque realmente as fake news, principalmente na parte de alimentação, né? A gente sabe que tem fake news em tudo, mas quando a gente olha para o nosso território, na parte de alimentação, existe grandes dúvidas, né? E a parte da busca da união entre áreas. Eu estou há 19 anos especificamente, e essa é a primeira vez que eu senti uma união entre RH, regulatórios, representantes que são nutricionistas, área corporativa, todo mundo teve que se unir. Afinal, a gente teve que achar ideias de como realmente engajar o nosso colaborador nessa mudança de cultura também, que a Ana falou muito bem, né? A gente tem uma cultura muito enraizada e a gente mudar essa parte do comportamento das pessoas em prol delas mesmas é algo que, às vezes, gera realmente algumas barreiras, tá? Eu trouxe alguns slides, não é uma apresentação, eu só trouxe imagens, que eu acho que é legal para mostrar para vocês. Quando o cenário de quarentena ele se instalou, né, a primeira coisa que o presidente da nossa empresa fez foi formar um comitê de pessoas que tivessem background, tanto de parte técnica, mas também de recursos humanos, porque o que ele falou, o nosso presidente chama-se Marcelo Melchior, o que ele disse que a primeira prioridade da empresa era a saúde de todos os colaboradores, o que a gente ia fazer para realmente cuidar, estimular e manter, né? Tem 3 pontos aqui das ações. A gente já tinha uma área de benefícios em RH que cuidava muito dessa parte de plano de saúde, de estímulo a hábitos de vidas mais saudáveis, mas a gente teve que reinventar tudo realmente, porque nesse momento o cuidado com a saúde era extremamente importante. Então, eu vou compartilhar minha tela, e aí eu vou pedir também, vou reforçar para vocês, se vocês tiverem uma dúvida, vai ser um prazer tirar e responder e conversar. Eu coloquei essa imagem de união e de mãozinhas juntas, eu ia colocar uma imagem de nutricionista para começar a nossa conversa. E aí eu falei, não, essa iniciativa do Conselho Regional realmente é uma iniciativa de união, onde a gente pode trocar informações, né, e levar essas experiências tão ricas em cada área de atuação para as nossas áreas, né? Tudo que eu escutei da Ana e da Thelma são informações que ecoam demais, mesmo eu atuando na indústria. Só antes de começar a falar aqui das nossas ações, acho que é importante dizer que aqui não é a Juliana que fez, eu estou representando um conjunto de pessoas, né, dentro da indústria, especificamente dentro da indústria que eu trabalho. Existem nutricionistas que atuam na área de regulatórios, né, então elas cuidam de toda a parte de rotulagem nutricional, tem nutricionistas atuando na parte de desenvolvimento de produtos, dando os pitacos tão importantes para reformulação e inovação de produtos. A gente tem nutricionistas atuando no campo, na parte de representação médica, né? E temos também nutricionistas atuando na parte de benefícios, né? Então, aqui foi a união de várias pessoas juntando todas as áreas. Então, não sou eu a única responsável aqui. De novo, eu queria só
reforçar essa parte, porque realmente tem muita gente por trás aqui do meu rosto, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, como eu já falei, o nosso maior objetivo, primeira prioridade da nossa empresa é realmente manter a saúde dos colaboradores, e aqui eu comecei a pensar o que eu poderia falar. Eu falei, putz, vou falar só de nutrição. Eu falei, não vou falar só de nutrição, porque quando começou-se a conversar sobre as possíveis ações que a gente poderia fazer para os nossos colaboradores, a gente sabe que só a saúde física não iria resolver todos os problemas para realmente deixar esse colaborador saudável. A gente sabe que a gente precisa e vai continuar cuidando da saúde mental também, da saúde social dele e da parte física. Quando a gente fala aqui, a gente está falando da atividade física e da nutrição, que eu vou mostrar mais para frente, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem 4 programas hoje, né? Alguns já existiam, o que a gente fez foi intensificar. Então, a gente tem um programa especializado de apoio ao colaborador, eu vou falar um pouquinho, o programa Cuidar Mais, programas Mais Imunidade e assistência especial ao colaborador de risco, né? A gente escuta muito na mídia, a ciência já mostra que a gente tem pessoas que precisam de um cuidado especial durante essa pandemia, tá? Então, falando um pouquinho de programa especializado de apoio ao colaborador, é um programa onde não só o colaborador, mas os seus familiares, eles têm apoio psicológico, apoio financeiro, eles têm apoio também jurídico e assistência social. A gente vê muitas campanhas aí também de maus tratos em casa, então a gente vê muitos colaboradores enfrentando problemas financeiros, não porque perderam o emprego, né, mas sim porque o seu cônjuge perdeu o emprego, ou seu cônjuge era um empreendedor e o negócio dele realmente está passando por um momento delicado. Tem a questão jurídica, né, em como negociar, renegociar dívidas, renegociar aluguéis. Então, toda essa parte desse programa que foi criado agora, e acho que também tem um ponto importante que eu quase deixei de falar aqui, que é o apoio psicológico. Vale reforçar aqui que não é absolutamente ninguém da Nestlé que atende esses colaboradores e familiares. A gente contratou uma consultoria especializada, tá? Todo atendimento, ele é sigiloso, nem o presidente tem acesso a isso, mas realmente é um programa que hoje está atendendo quase 300 pessoas por mês, né? Então, é algo que, conversando com o pessoal do RH, especificamente, é algo que realmente fez sentido e veio para ficar, tá? Aqui vem o nosso programa Cuidar Mais. Esse programa foi criado justamente nesse período de pandemia. A gente sabe que as pessoas estão em casa, trabalhando de casa, sem poder ir numa academia. E aqui, quando a gente fala desse programa, ele tem 2 grandes focos, tá? Ele tem o foco do exercício e da ergonomia. A gente não está na nossa cadeira do escritório, a gente não tem todos aqueles aparatos de realmente que estimulam e deixam o nosso corpo confortável durante o dia. E a gente tem também uma parte de relaxamento. Eu não sei se vocês passam pela mesma coisa que eu e meus colegas aqui da Nestlé, mas a gente nunca trabalhou tanto. E às vezes a gente não para durante o dia inteiro. E a gente sabe que quando essa pessoa, esse colaborador para, ele, na verdade, quando não, ele precisa parar para realmente recarregar as energias. Então, a gente tem uma live todo dia às 9 para fazer ginástica laboral. E também, toda quarta-feira, a gente tem aulas de ginásticas, mas aí a aula de ginástica é para interagir com a família mesmo, tá? Então, entra aula de zumba, entra aula funcional, entra aula de pilates, e aqui o convite não fica só no colaborador, aqui se estende para realmente todos os familiares que moram com ele. Uma outra coisa que a gente tem, uma vez pelo menos no dia você recebe essa mensagem no teu computador, que é para você parar um pouco, né? Pare alguns minutos, que sejam 5 minutos, para você tomar um sol, né? Porque também a gente sabe que é importante para a nossa imunidade, para o nosso relaxamento. E o que é interessante, tem sempre esse QR Code, porque a gente prepara uma playlist para esse colaborador, durante esses 5 minutos, ele também ouvir uma música que relaxe, né? Que leve ele para
para uma outra, eu vou falar aqui um termo meio escrachado, para uma outra vibe, né? Tira ele um pouco dessa loucura que é só pensar no trabalho. Temos também o programa Mais Imunidade, ele foi criado 100% por conta do cenário da pandemia, né? Então, ele tem 3 grandes vertentes, 4, né? A parte de consultas online com nutricionistas, e aí aqui foi um ponto muito interessante, né? Dentro da nossa equipe de visitação, a gente tem muitas nutricionistas, e muitas nutricionistas que já atuaram na prática clínica. Então, sabendo que nesse primeiro momento, logo na quarentena, muitos profissionais primeiro, fecharam o consultório e também não quiseram receber visitas, né, nem que fosse online, porque eles ainda estavam se organizando e se adaptando, a gente óbvio, perguntou para essas representantes nutricionistas se elas tinham interesse em fornecer para os colaboradores dicas sobre hábitos alimentares na quarentena, dicas sobre alimentos e nutrientes que pudessem favorecer a imunidade. E aqui eu ressalto um ponto que a nossa proibição para elas foi: não se pode falar em produto, esqueça. E aqui eu acho que, só trazendo um ponto que é bem interessante, a gente, quando trabalha numa indústria, a gente pensa em marca. Se eu estou na parte de desenvolvimento de produto, eu penso em marca. Se eu estou na parte de regulatório, eu penso em marca. Todos esses programas que eu estou mostrando, a premissa é: a gente não quer vender marca, aqui a gente quer vender saúde e nutrição. Então, a premissa para essas consultas online com os nutricionistas é: não podemos falar de marca. Aqui a gente vai estimular essas pessoas que agendarem um horário conosco a realmente adaptar a rotina alimentar dele e da família, sanar dúvidas. Por exemplo, muitas mães hoje estão em casa com os filhos e a gente já escuta relatos delas dizendo: meu Deus, eles estão comendo tudo e eu não sei como fazer para reduzir essa compulsão que eles têm. Então, esse canal aqui é um canal que ele tem dado muito, 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 muito certo, né? Um canal interativo onde a pessoa ela faz uma anamnese prévia, ela agenda um horário e ela tem um horário exclusivo para falar com uma pessoa técnica, tá bom? Tem também a parte de receitas. Eu acho que todo mundo está cozinhando mais do que nunca, graças a Deus, está todo mundo na cozinha. E aqui a gente traz receitas desde lanche até almoço, jantares, com nutrientes que realmente, nutrientes e alimentos que façam sentido, que integrem aí uma alimentação cada vez mais equilibradas. Temos dicas de nutrição. Só para vocês saberem, hoje a gente conversa com 20 mil colaboradores diariamente sobre isso. E também, como ninguém é detentor exclusivo do conhecimento, a gente tem convidado alguns profissionais de saúde para fazerem algumas lives para os nossos colaboradores, tá? Seja através seja falando de imunidade, seja falando pela parte psicológica, né? Como atuar com ansiedade durante a quarentena. Então, a gente traz também esse olhar do profissional de saúde para o nosso colaborador. Um outro ponto que eu acho que é extremamente importante é esse programa de cuidado especial com colaborador de risco. Então, ele já existia, a gente já tinha um olhar personalizado para esses colaboradores. O que aconteceu durante a quarentena foi, realmente, a gente está pegando cada colaborador desse nas mãos, né? Desde de um colaborador que tenha mais de 60 anos, até pacientes com doenças crônicas e também grávidas. Então, o que a gente faz? A gente tem descontos em medicamentos, então o RH hoje cruza o paciente que é diabético se ele está comprando periodicamente o medicamento, né? Ou um hipertenso se ele está comprando o medicamento que ele precisa. Então, a gente consegue ter esse controle. A gente tem também um acompanhamento de exames. Como a gente tem o nosso plano de saúde, a gente consegue, através da equipe médica, ter acesso ao resultado desses exames para saber se esse colaborador realmente ele está equilibrado e está mantendo aí os padrões normais de referência, ou pelo menos controlando as suas doenças. E também a gente tem alguns descontos especiais em medicamentos, em suplementos que esse paciente, que esse colaborador possa ter. Tá? Então, esse é um projeto que eu gosto bastante,
porque realmente a gente não espera o colaborador procurar a gente. Na verdade, a gente pega ele na mão e cuida dele com maior zelo através tanto do atendimento nutricional, que é uma nutricionista que já trabalha como terceira no nosso ambulatório médico há mais de 10 anos, e também nosso corpo médico. Para consumidor, a gente toma muito cuidado, tá? As marcas, dando bem, aqui trazendo o backstage, as marcas, elas estão 100% informadas que a gente não pode se apropriar desse cenário de Covid para fazer marketing, dizendo que o produto vai ajudar na imunidade, então a gente tem um cuidado muito grande. Esse e-book que a gente fez, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, esse e-book, ele, de novo, ele não traz marca nenhuma, mas ele traz 4 grandes pilares para você manter uma rotina equilibrada em casa, né? Então, desde a parte da higiene, né, que todo mundo fala e é algo bastante conhecido, mas a gente sabe que a estratégia de comunicação é a repetição contínua. A gente também tem a parte das compras, como eu posso estimular esse consumidor a preparar a lista de compra deles e a se comportar no supermercado ou na feira e no retorno desse local. Também a gente tem a parte de como a gente cria rotina saudável em casa e também a parte de cozinhar juntos, né? A gente tem estimulado bastante esse momento entre família, pensando no convívio social e como as crianças podem participar, por exemplo, de um momento de receitas. Então, a gente traz também algumas receitas. O que eu acho que é importante dizer desse material, um e-book ele tem que ser interativo, né? Essa é a grande premissa dele. Então, no material, por exemplo, a gente tem algumas interatividades. Então, quando a gente fala de clique aqui para ver como higienizar a mão, existe um vídeo, né? Ele leva para um vídeo no próprio e-book, que demonstra aí um pouco na prática, como lavar as mãos. A gente também tem, dentro do e-book, interatividade para as crianças, né? Existe uma iniciativa, é um aplicativo que a mãe baixa e que tem tanto brincadeiras para as crianças, mas também dicas para as mães como interagir, tanto na parte de nutrição, como na parte de entretenimento com as crianças dentro de casa. E aqui também está só um exemplo sobre os passos que a gente tem para fazer o cardápio do mês, e também, de novo, aqui uma interatividade para clicar e acessar algumas receitas. Bom, de profissionais de saúde, a gente tem um relacionamento de anos, né, com os profissionais de saúde, e uma grande incômodo deles, que eles trouxeram bem no começo da pandemia, foi: o meu consultório perdeu 90% dos meus pacientes. Eu não sei como eu vou sobreviver. Ou, eu não sei como eu vou fazer para engajar os meus pacientes a voltarem ao meu consultório quando a gente tiver a flexibilização, que isso está acontecendo hoje, porque eles têm muito medo da higiene do meu consultório. Então, a gente sentiu realmente, dentro desse relacionamento, que a gente tem, que é um relacionamento bem aberto, essa angústia e essa ansiedade. E hoje a gente estende o nosso programa especializado de apoio ao colaborador, que já existe, para o profissional de saúde. Ele entrou em vigor no mês passado, e realmente a gente já começou a ter contatos ali, através da consultoria terceira, de profissionais de saúde, seja no quesito financeiro, seja no quesito jurídico ou até emocional, tá? As lives, eu acho que todo mundo acompanha a indústria, sabe o quanto a indústria está investindo em live, mas o que eu acho que é legal, eu não consegui achar nenhuma imagem para colocar aqui, a gente tem um programa de auxílio ao profissional de saúde, que são lives de debate, como a gente está tendo aqui agora, saindo um pouco da esfera da ciência, né? Então, a gente traz alguém que mostre para ele como orquestrar as contas financeiras do consultório, ou alguém que vai ajudar ele a entender um pouco da ansiedade que esses pacientes trazem nesse momento de pandemia, né? Muitos profissionais relatam que as consultas hoje não são simplesmente consultas corriqueiras, o paciente, ele realmente traz toda essa bagagem de ansiedade aí que ele tem vivido. Então, a gente também tem tido essas mesas de discussões, que são mesas com poucas pessoas realmente, para tentar
através, óbvio, de pessoas experts aí de fora, ajudá-los nesse momento, não só na parte científica, mas também na parte financeira de consultório, como trazer o paciente para o consultório de forma segura. Isso. O que eu queria só trazer aqui como complemento quando a gente fala do mundo da nutrição, e quando eu trouxe um pouco da fala da Ana e da Thelma, né, que é a parte da gente se unir. Até então, as áreas, por mais que a gente tenha muitas nutricionistas, quem estava em regulatório estava em regulatórios, quem estava em corporativo estava em corporativo. Nesse momento, realmente, o que eu senti foi uma união muito grande, né, entre as áreas, e eu acho que esse é uma grande vitória, e eu acho que ela veio para ficar. Um outro ponto que eu acho que é vitorioso demais é a consciência que a liderança da empresa tem hoje da importância da nutrição para realmente para uma saúde completa, né? Eu acho que nunca se falou tanto em nutrição dentro da empresa, a gente sempre falou muito, mas nunca se valorizou tanto essa necessidade da nutrição. E a gente virou fonte de informação, né? Então, olha, eu ouvi falar de vitamina D, é verdade mesmo? Né? Eu ouvi falar de zinco, é verdade mesmo? Então, a gente virou realmente uma fonte fidedigna. Quando vocês me pediram para trazer o que a gente poderia, o que realmente não deu muito certo, e o que deu muito certo o que não deu muito certo, e que a gente está repensando, são as formas não interativas da gente explorar com esses colaboradores. Então, quando a gente coloca um post de dicas, ela não tem tanto sucesso quando o colaborador poder falar com o nutricionista, agendar a consulta dele. Então, existe ainda um pouco, acho que o ser humano é um pouco preguiçoso, né, no sentido de buscar as informações. Ele quer que alguém fale para ele, mas fala aqui agora, me mostra, né? O ser humano é muito visual, e acho que o momento que a gente vive é um momento onde todos nós estamos carentes, né? A gente está carente de atenção, a gente está carente de informação. Então, tudo que a gente fez até agora, que foi interativo, e que realmente, por mais que fosse online, a gente mostrasse e tivesse essa interação humana, ela deu muito certo, né? E acho que não só porque a gente, entre aspas, é preguiçoso realmente, ou porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente quer tudo muito na mão, mas acho que é porque é um momento que as pessoas querem acolhimento, né? Muito acolhimento. Para o futuro, o que eu posso dizer o atendimento online ele vai continuar porque ele deu muito certo e a gente vai expandir ele cada vez mais. O atendimento especializado para o colaborador que pega a parte de emoção, parte jurídica e financeira, ele vai continuar e ele veio para ficar, porque por mais que a pandemia passe, a gente sabe que as pessoas têm as suas peculiaridades, né, durante a vida. E eu queria só deixar uma coisa, eu não falei, mas eu gostei muito dessa ação que a gente fez. A gente tem um produto que é focado para idoso, né? E esse produto é vendido muito em asilos. E conversando com nutricionistas de asilos, porque a gente tem casa de repouso, a gente ouviu delas que esses idosos estavam muito sozinhos. Muito, muito, muito sozinhos. E o que a gente fez internamente foi uma ação de voluntariado. Então, para aquele colaborador que tivesse vontade de conversar com o idoso, que estivesse numa casa de repouso, a gente ia estimulá-lo. Então, a gente fez isso, a gente chama isso de café virtual, e foi algo conversando com os voluntários, quem participou ganhou. O voluntário foi pensando, eu vou ajudar, e na verdade ele falou, meu Deus, eu ganhei meu dia. Então, só resumindo um pouco da minha fala para não me estender mais, é um momento de acolhimento. Toda e qualquer ação, independente dela ser de formação de conceito, mudança de cultura, a nossa experiência até agora é de acolhimento, de interação e de mostrar que a gente está junto. E é um momento que a gente vai continuar aprendendo. Tem coisas que não vão dar certo, tem coisas que estão dando muito certo agora e talvez daqui a um mês não sejam mais tão relevantes. Então, realmente esse momento da gente estar junto e aprendendo e tendo a humildade suficiente da gente falar, nesse momento eu não sei mais como fazer, vou procurar alguém que saiba. Então, mais uma vez, queria agradecer, peço desculpas por ter me estendido, mas realmente toda vez que eu falo, eu me empolgo. Obrigada, Ju. Valeu.
Vou colocar aqui também mais algumas, antes da gente abrir para um debate, algumas palavras, né, então, que chamaram a atenção, né, na prioridade do cuidar, estimular e manter, que foi logo no comecinho da tua fala, olhar, pegar nas mãos, bem-estar físico, emocional, interatividade, né, que você falou bastante, além do acolhimento. E acho que a gente está no momento onde nós nunca tivemos tanta ciência sobre a coletividade, né? Num aspecto humano, né, individual, como seres humanos, mas como profissionais também. Então, acho que esse foi um ponto que permeou a fala das três. Então, esse senso de coletividade que espero muito que fique, porque é importante, é enriquecedor, né? Acho que agora a gente pode ir para as perguntas, né? Vou chamar a Débora, que está me ajudando aqui. Cadê Débora? Aê! Estou aqui. Bem-vinda. Pegando essa última fala da Juliana, que veio para ficar, a pergunta é para Ana e para a Thelma. O que veio para ficar? Ana, você primeiro. O que veio para ficar, eu acho que é essa visão mais abrangente, né, do nosso trabalho, né, no sentido de que nós temos uma formação técnica muito forte, mas que nesse momento a gente está sendo convidada a essa troca e esse compartilhar com outros profissionais, e principalmente a gente está sendo convidada a se colocar como pessoa, né? Então, essa vulnerabilidade que a gente não sabe muito como lidar com ela, está sendo convidada também, né, nessa questão da gente se dar conta que muitas respostas a gente não tem, e principalmente se dar conta que a gente tem que estar junto com os grupos, no sentido de buscar essa resposta para aquilo que a gente tem que zelar, né? Então, se você está numa área de produção, você tem que zelar pelos processos e procedimentos para a saúde de quem vai consumir, mas também para a saúde de quem está produzindo, né? Então, acho que esse olhar muito acolhedor para quem está lá na produção, acho que, né, a Juliana trouxe isso com muita propriedade também, e também até uma na experiência dela, a gente tem que incluir aquela pessoa como um todo, né, que está com todas as demandas que ela tem, mas ao mesmo tempo convidando ela a se desenvolver nesse aspecto, também na profissionalização daquilo que ela escolheu, e muitas vezes não foi uma escolha, foi o trabalho que apareceu, mas que nesse desenvolvimento ela tem condições também como pessoa de se enriquecer mais. Então, acho que é um grande desafio nesse aspecto humano nosso, de com quem trabalhamos, com quem orientamos, e principalmente na busca de alternativas para esse desafio da pandemia, né, que é algo que a gente não esperava. Então, se você pensar em janeiro de 2020, fevereiro, né, o planejamento para o ano era chegou em março, tudo virou de cabeça para baixo. Então, essa coisa, essa postura de aprendiz, né, mesmo que você traga uma bagagem de experiência, nesse momento, a gente tem que ser um aprendiz com todo esse contexto que está sendo colocado. E essa riqueza de poder contar também com outros profissionais, outras pessoas, outros setores dentro da mesma empresa para achar essas respostas. Obrigada, Ana. Thelma, você quer falar? Quero. Eu acho que o que veio é o coletivo, né? O que vai ficar é o coletivo. Pessoalmente, eu acho que as pessoas estão vendo muito isso. Eu acho que dentro das empresas você também tem que reforçar cada vez mais isso. Então, entre os colaboradores, entre a chefia, entre os clientes, então eu acho que é o coletivo, é você estar junto realmente, né? Então, eu acho que isso vai ficar, eu espero que para sempre, né? Então, eu acho que a busca das informações técnicas, das informações confiáveis, e compartilhar essas informações. Porque o que a gente vê é que tem muita especulação, muita coisa, e que você, às vezes, com um conhecimento um pouquinho mais centrado, você consegue ajudar a esclarecer, então, que você compartilha isso. Então, eu acho que isso vai ficar, e a questão da união,
e a questão da um pouco mais de igualdade. Eu acho que isso vai permanecer. Muito bem, muito obrigada. Estamos tendo vários elogios aqui, né, no chat. Juliana, estão perguntando como acessar o e-book, ou se é de livre acesso. É de livre acesso, eu coloquei até o link para ele aí. Se vocês quiserem testar, senão depois eu compartilho. Mas ele está no. A gente tem uma página chamada Vidas Mais Saudáveis, ele está nessa página. Eu vou até compartilhar. Eu compartilhei o link direto para ele, tá? Mas eu compartilho a página também onde vocês encontram. Ok, respondido então aí, menina. Uma outra pergunta é para as três, né? Se puderem falar. Nesse serviço de entrega, tanto na Santa Luzia como da Thelma, é próprio ou terceirizado? Se terceirizado, quais os cuidados estão sendo tomados com esse serviço? Minhas entregas são com carro próprio, com motoristas próprios, então que a gente conseguiu orientar, né, a orientar bem, e o que a gente teve também, um respaldo dos hospitais na hora do recebimento. Então, teve muito essa parceria. Teve toda a nossa orientação e teve também, no recebimento da mercadoria, também eles tiveram muitas orientações. Bom, lá a gente tem 3 situações, né? A gente tem a entrega própria, que aí a gente orienta e tem condições de acompanhar mais fortemente. Tem as pessoas que fazem entrega, que já trabalham com a casa há um bom tempo, então esse universo das boas práticas e dos cuidados é mais conhecido, mas o grande desafio é a entrega terceirizada, né, porque realmente eles tiveram um aumento muito, assim, uma migração repentina para o universo virtual e começaram a usar as empresas terceirizadas, que são os motoboys. E aí é um grande desafio, no sentido assim, o procedimento é muito simples você escrever e ele é muito claro, né? Qual que é o procedimento? Você garantir que a pessoa realmente, primeiro, esteja em bom estado de saúde e consiga reconhecer isso. Segundo, que ela saiba a questão da lavagem de mão, então foi instalada uma pia próxima onde eles retiram, né? E o uso correto do álcool gel, e que ele possa ter o álcool gel no carro com a toalha descartável para a cada operação poder fazer sua higienização provisória com o álcool gel. E o uso de máscara e manter o distanciamento de quem recebe. E para quem recebe, toda a orientação desse cuidado, fazer o pagamento remoto e a proteção, né, o cartão a máquina por aproximação, e, em último caso, a maquininha com o filme plástico para garantir a higienização. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe isso, uma coisa é você orientar, outra coisa é acontecer. O acontecer, assim, a pessoa vai muito no hábito dela, então você tem que ter, assim, um constante lembrar nesse sentido. Então, é algo ainda que precisa aprimorar muito. Eu acho a clareza do que orientar, logo vieram todas as notas técnicas nesse sentido, tanto a nível de Anvisa, quanto Centro de Vigilância do Estado de São Paulo, quanto a própria Covisa de São Paulo. E agora as próprias associações, né, tanto de bares, restaurantes, a Associação Nacional de Restaurantes, todo mundo está soltando os seus protocolos. E as próprias empresas estão fazendo as suas cartilhas. Mas eu acho que é algo que tem que, assim, continuamente ser conversado, e aí, lógico, entra a condição de trabalho também, né, de quem está entregando, que dependendo da condição, a pessoa desliga e entra no automático, que você vai ter que dar conta daquele dia. Então, essa é uma realidade bem complexa, e acho que a gente tem muito que caminhar ainda. Juliana, você quer falar alguma coisa? Não, acho que da parte aqui da indústria, quando a gente fala vocês estão falando de entrega, né? Porque eu estava procurando o link aqui do e-book, gente, porque tem gente que não está conseguindo abrir. Eu conversei com o pessoal do RH, a gente recebe aí acho que mais de 200 fornecedores praticamente todo dia, né? E eles falam que, por exemplo, todos os caminhoneiros que chegam no nosso centro de distribuição recebem, primeiro, eles pegam uma senha, então eles não descem do caminhão,
eles ficam dentro do caminhão. Então, eles têm, quando a gente vai no restaurante, eles têm aquele pagerzinho que vibra, eles ficam com aquele pager, recebem um kit higiene, eu estou lendo aqui também porque eu tinha anotado, um lanche para aguardar o momento deles realmente retirarem aí os produtos, tá? Então, essa informação que eu tenho, que eu também já tinha conversado com o pessoal da RH. Uma outra questão que surgiu é como lidar com o luto e com a dor dos outros, gente. Essa é muito difícil. Eu, particularmente, tive uma experiência muito dura. Então, o cozinheiro-chefe que eu conhecia há 24 anos faleceu. E eu não estava lá, nesse momento eu já estava remoto, mas, por exemplo, a supervisora de nutrição, ela está lá há 20 anos, então ela conhece ele há 20 anos. Assim como tinha pessoas da equipe que conviviam com ele há 25 anos, ele estava há 25 anos na empresa. Foi muito difícil, primeiro porque ninguém esperava, não era uma pessoa da faixa de fase de risco, eu acho que eu tinha 49 anos. A gente não teve o momento da gente despedir, nem a família que chegou lá com as filhas, com essa dor, que ficou 5 minutos com o caixão fechado, nem os amigos, nem nós. E como você cuidar, acolher isso no momento que a gente não pode nem se abraçar, nem ficar perto. Então, quem estava lá cuidou de fazer uma cerimônia de homenagem com todo o distanciamento, mas é muito difícil, gente. Eu sinto que esse é uma ferida que acho que a gente vai carregar desse período, porque o luto, a gente precisa ter esse momento do ritual, e isso nós não estamos tendo. E, ao mesmo tempo, é muito duro, porque como era alguém que convivia lado a lado com você, é também muito assustador, traz muito medo. Então, às vezes, a tendência é a gente passa por cima de toda essa tristeza e segue em frente, porque é muito dolorido olhar para isso. Então, acho que essa é uma ferida que a gente tem que estar atenta. Não sei dizer, eu acho que fazer, de alguma forma, ter um ritual, né? A família esteve lá com as crianças, a gente quer que eles retornem quando tudo estiver mais normal, para a gente contar muito do que era o pai delas, ou tudo que a gente ficou, né? A gente conseguiu fazer que cada um escrevesse, né? Como que ele continuava presente lá. Então, eu acho que são coisas nesse sentido. A gente tem que criar outras formas da pessoa se fazer presente, a gente poder homenagear de outras formas, mas acho que é uma ferida que também a gente vai carregar nesse sentido. Eu acho que um caso desses, que nem no caso do seu cozinheiro-chefe, ele materializa muito, ele concretiza muito a dor da pandemia, porque é uma pessoa querida, uma pessoa que está perto, é diferente daqueles 1.111 casos que aconteceram naquela quinta-feira, naquela quarta-feira, então é uma pessoa que está muito perto. Ela não é da sua família, mas é como se fosse. E é um luto que ele fica adiado, porque você não consegue vivenciar aquele momento da despedida. Então, eu acho que junto com isso, você prolonga mais, você em alguns casos, e até pelo fato de você não compartilhar, de você se sente assim muito em falta com a família, com os próximos, porque você não consegue estar junto, você não consegue dar um abraço. Então, tem toda essa parte. Então, eu acho que é realmente uma coisa que vai ter que ser trabalhado com muita intensidade, né, por muito tempo, profissionalmente, pessoalmente, familiarmente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito dura, muito difícil para se encarar, e que a gente vê que virou concreto para vocês que são da área profissional, dessa pessoa que faleceu, para as filhas, né, que talvez não estariam ainda na idade de vivenciar isso, e da forma tão dura e tão cruel. E aí eu acho que você acaba juntando com tanta coisa que a gente ouve, com tanto descaso, com tanta irresponsabilidade que tem no controle da
de toda essa situação, seja na parte do pessoal de saúde, seja na parte política, econômica, e tudo isso eu acho que só aumenta a dor, né? Porque você acaba, às vezes, ficando muito sem ter como agir, né? Então, eu acho que é uma coisa que vai ter que ser muito cuidada, né? Principalmente os líderes precisam se estruturar muito para poder dar essa estrutura no serviço, porque não é fácil. Eu tenho só um exemplo, uma das nutricionistas do Peru faleceu, e na Nestlé, toda vez que alguém falece, a gente recebe uma nota, né, de falecimento, e além do luto, né, porque essa família com certeza tá passando por um momento extremamente complicado, ela ficou com uma dívida enorme no hospital, porque ela ficou alguns dias, e eu não sei exatamente como é o sistema de saúde no Peru, e realmente a Nestlé criou uma campanha aí para todos os colaboradores ajudarem ela a realmente pagar as dívidas, porque não basta já um momento tão complicado, tão difícil, e ainda assim, ainda o governo mandar uma conta enorme para casa dessa pessoa que acabou de falecer, né? Então, esse foi o único falecimento notificado até agora. A gente tem alguns falecimentos de familiares, né, que realmente aí o pessoal da RH dá todo o apoio, mas realmente essa situação me impactou muito, assim, né, de não basta estar vivendo o momento, você não conseguiu velar o teu familiar da melhor forma e, ao mesmo tempo, você ainda fica com uma dívida. Eu já tinha escutado em alguns lugares isso acontecer, mas realmente a gente vivenciou isso na pele na semana passada. Eu achei muito, muito legal, assim, legal no, se eu posso dizer essa palavra, mas eu achei muito virtuoso a gente criar essa campanha realmente para contribuir com a família. E, de novo, mesmo essa pessoa não estando mais aqui, a gente continua sendo uma empresa e uma família, né? Que a gente sempre fica muito mais tempo do que a gente imagina dentro da empresa, às vezes muito mais do que junto com a nossa família. Situações difíceis que o distanciamento nos obriga, né? Mas o sentimento permanece. E ainda bem, né, que nós estamos assim, mais humanos, né? Nos descobrindo, redescobrindo, refazendo, né? Refazendo também, que acho que é a grande lição desta fase de distanciamento. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar e ela falou: nós não estamos em distanciamento social, nós estamos em distanciamento espacial. E é verdade, né? E nós estamos aprendendo aí muita coisa e vamos, né? Que isso tudo nos fortaleça. Acho que acabaram as perguntas, os elogios ainda não, ainda bem, né? Lá quer falar alguma coisa? Quero. Bom, quero agradecer as três pela generosidade, né, em compartilhar esses momentos, as vivências, e eu acho que foi muito de encontro com a proposta do CRN no momento de discutir, de pensar como é que a gente faria esse evento. Então, eu acho que trouxe tudo, né? Trouxe técnica, trouxe compartilhamento de ações, trouxe sentimentos, alguns positivos, outros compartilhamento de dores, porque é importante também, né? E acho que vai muito de encontro com o nome desse evento, que é a Hora do Chá, então conhecimento, humanidade e atitude. Eu só posso agradecer, acho que todo mundo que participou, né? Foi muito incrível. Eu estou aqui emocionada com a fala de vocês, eu confesso. E eu gostaria de chamar, para a gente fazer logo já essa finalização, a coordenadora da comissão de formação, a Kátia, que vai dar umas palavrinhas para a gente, e a gente já vai dando encaminhamento aos finalmente do nosso evento. Diga, Dé. Kátia, desculpe te interromper. Deixa eu dar um recadinho aqui. A Marina Coutinho Palmeira está online
por favor, entre em contato direto com a Juliana sobre o seu pedido, tá bom? Só isso. Bom, então, pessoal, boa tarde e gostaria de agradecer a todas, né, as palestrantes de hoje, que realmente foi riquíssimo e emocionante, como a Laura disse. Eu também, meus olhos margearam aqui, porque realmente tocou, né? Esse luto adiado que você disse, Thelma, veio direto, foi uma coisa assim que foi bem direta mesmo, e é o que acontece, é o que está acontecendo, né? E realmente foi muito bom. E ao longo da semana, nós tivemos aí uma semana intensa, que iniciou dia 29 e hoje é o término. Foram dias, assim, maravilhosos, de muito aprendizado. Eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes desses dias, a todos os conselheiros, não só a comissão de eventos, a comissão de comunicação, mas todos os outros conselheiros, porque sem essa equipe que nós formamos, isso não seria possível, porque todos trabalharam, né? Então, muito obrigada, e atingimos o objetivo. Não só o objetivo de troca de experiência, mas de construção coletiva e, como a Juliana disse, de união. União da categoria, união da profissão. Então, eu estou muito feliz com esse evento, estou muito feliz com o resultado e agradeço a todos. Gostaria de pedir para a Nina dar algumas palavras de fechamento. Nina, é com você. Olá. Difícil, né? A coordenação pediu para eu falar alguma coisa agora no final, que não estava nem planejado. Aí eu perguntei, o que você gostaria de falar? O que vocês gostariam que eu falasse? Aí a Irene me respondeu, diga o que você sente no seu coração. Então, o que meu coração diz? Eu estou feliz. Por quê? Porque quando nós sentimos uma emoção depois de uma palestra, depois de uma realização, só podemos sentir isso, alegria, felicidade, porque a emoção, ela demonstra um trabalho bem feito, não só de quem organiza, mas de vocês, os palestrantes. No decorrer dessa semana, houve trocas de experiências das mais variadas. Então, a gente só conclui que temos excelentes profissionais na nossa área. A nutrição, a Juliana já me entregou, que me conhece há muito tempo. Quando nós aqui, pelo grupo, nós temos várias pessoas que viveram o início da nutrição, que ninguém sabia o que era ser nutricionista. E nos perguntavam o que telefonista, assessorista, eram essas as perguntas, não é? Quem viveu sabe, não precisa nem concordar. Mas hoje nós viramos, sabe o quê? Especialistas. Somos todos especialistas, cada um no seu, na sua área, naquilo que escolheu. Então, hoje, é isso, o meu coração está feliz porque nós somos um conselho recente e tenho que admitir para vocês que a nossa responsabilidade ao ver e viver esse momento foi assustador. Eu, então, me senti assim, perdida, sem saber como atingir os objetivos que tínhamos sonhados por tanto tempo em fazer acolhimento aos profissionais, nos sentir família, estar junto de todos os que estão
nos ajudando, os funcionários, enfim. Era isso que me passava de preocupação. Mas depois desse evento, de tantas outras ações, eu me sinto, junto com toda a equipe, satisfeita, feliz, com sensação de dever por cumprir totalmente, né? Porque nós temos muitos anos pela frente. Mas, parcialmente, eu posso dizer que a gente estamos assim, desenvolvendo várias atividades, várias conquistas, e isso me causa alegria. Então, o meu coração está cheio de alegria, de felicidade, de satisfação. E orgulho de ter escolhido ser nutricionista numa época que ninguém nem sabia o que era ser nutricionista. E eu trabalho a vida inteira com muitos de vocês para fazer essa profissão crescer. E com esta pandemia que nos atrapalhou, pela fala de cada uma de vocês, fez com que a nutrição crescesse mais ainda. Porque todas as falas que nós fazíamos, de lavar a mão, higienizar, tudo isso, a mídia está nos ajudando e muito. Então, cada um de nós vai aproveitar isso muito. Então, gente, muito obrigada. Não tenho mais palavras para agradecer a todos. Que vocês compreendam os participantes que estão aqui, que continue conosco, não nos deixe, não nos abandone, fique conosco, conte com o CRN3. Surgiram ideias, eu estou vendo, aqui eu vendo pessoas que estão gostando da ideia de manter a hora do chá. Então, que esse chá perdure, porque com o chá ganhamos todos. Nós, o Conselho, os funcionários que estão ajudando, né? E os participantes e os palestrantes, que eu acredito que dividir a experiência deles sempre é muito bom. Então, pessoal, somos uma família, por que não? Não é verdade? Então, ganhamos todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Conte com o CRN3 sempre. E a hora do chá vai continuar. A Laura já está com a xicrinha? Não. A Kátia também está com a xicrinha. Meu Deus. Eu estou sem a minha aqui. Então, gente, fiquem bem, vocês, a família de vocês, se cuidem. Vamos desejar que esse período passe logo e que a gente vá... Nós agora fazemos parte da história, não é verdade? Foi a Thelma que inicialmente falou de tantos problemas que tivemos nesse decorrer da vida toda, né? Mas igual a esse, ninguém imaginou. Então, fiquem bem, cuidem-se, fiquem com Deus. Um beijo. E eu agradeço muito a participação de vocês, os palestrantes, e que venham mais momentos como a Hora do Chá. Obrigada. Até mais. Fiquem bem. Tchau, tchau.